Boa noite, pessoal! Dando continuidade à nossa aula de biossegurança para a turma do P5 de Estética. Estávamos na primeira parte da aula, retornando agora. Esperar as meninas entrarem. Na verdade, todos que estavam assistindo a entrarem. Eu falo as meninas porque a turma ela é formada toda por mulheres, né? Mas os rapazes que queiram assistir a aula, sejam bem-vindos também. Então, meninas, estávamos falando sobre... Aqui. Estávamos nesse slide aqui, vamos dar continuidade. Obrigada, Osnei. Quando a gente tem alunas tops, a gente busca fazer o melhor para vocês. Não caiu, Josi. É porque o Instagram ele só permite lives durante 1 hora. E aí tinha dado 1 hora, quer dizer, tava faltando 30 segundos, aí eu precisei encerrar pra gente começar uma nova, tá bom? Então, gente, só relembrando, né, a gente estava falando sobre a questão de manter, né, de calcular, de ter uma noção dos custos que vocês vão ter em relação a ter se formado, a fazer cursos extras, participar de eventos de aperfeiçoamento, de atualização, equipamentos, materiais, produtos. Então, tudo isso é necessário para que... Obrigada, Júlia. Para que vocês coloquem, né, na caneta ali os gastos que vocês vão estar tendo, porque caso contrário vocês vão estar pagando para trabalhar. E aí como que vocês vão no final do mês, né, pagar os trabalhadores, né, que estão auxiliando vocês, né, os outros profissionais que vão estar ali com vocês, como que vocês vão pagar os fornecedores, como que vocês vão poder investir em novos equipamentos, como que vocês vão poder investir em aperfeiçoamento, a conhecimento de vocês, se vocês não têm dinheiro nem para pagar o básico das contas de vocês. Pamela está dizendo que é tudo muito caro na área de estética. Sim, e por isso que é extremamente importante que vocês se valorizem. Então, é muito fácil você encontrar uma pessoa que diz: eu fiz um curso na internet, né? Eu vi no YouTube ensinando a fazer tal coisa. Aí a pessoa pega e vai querer executar ali, dizendo que é um profissional. Então, infelizmente, tem muitas dessas pessoas. E aí, aonde vocês vão fazer o diferencial? No momento que vocês se apresentam, que vocês mostram que vocês têm conhecimento, né, que vocês estão atualizados, que vocês sabem o que vocês estão fazendo, certo? Por isso que é importantíssimo que vocês sempre se mantenham estudando, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, portanto, ao entender todas as normas e os aspectos tratados, você vai saber implementar as melhores práticas de biossegurança na estética. Então, vocês, no momento que tem todo esse conhecimento... Não está escutando, Josi? Então, acho que deve ser a sua internet. Se mais alguém não te... voltou, pronto, então vamos continuar, não falei nada não, tá, Júlia? Cadê? Me perdi? Sim, então, a biossegurança vai permitir que vocês, né, tenham ali meios de se proteger o outro e o meio ambiente. Beleza, Júlia. Então, ofereça, né, continue oferecendo proteção e profissionalismo. Faça uma pesquisa de mercado, consulte o catálogo completo de produtos e tire todas as suas dúvidas antes de decidir pelo seu fornecedor.
Então, no momento que vocês buscam conhecimento, fazem uma pesquisa, fazem consultas, vocês vão vão saber quais são os melhores produtos, quem são as pessoas às quais vocês vão poder buscar para fornecer esses produtos, de forma que vocês não tenham prejuízo, que vocês tenham um material de qualidade, né, que não seja um material, vamos dizer assim, pirata, né, que infelizmente tem muita gente que acaba vendendo gato por lebre, e aí acaba comprometendo a qualidade do serviço de vocês. Assim vocês conseguirão oferecer aos seus clientes e funcionários equipamentos seguros e eficientes para as funções desempenhadas. Lógico, sempre buscando dentro das atividades que vocês vão oferecer o que vai ser necessário para aquela realidade. E aí, a gente tem a NR6, travou de novo? Vejam aí, gente, tá travado para vocês? Normal aqui, né? Então, só tem que colocar o nome quem não colocou antes, tá bom? Quem já tinha colocado o nome não precisa. Só para quem chegou depois. Então, tá normal. Vamos continuar. Então, a RN6, né, ela traz sobre os equipamentos de proteção, que podem ser o individual, que a gente já falou, que resguarda a saúde e a integridade física dos trabalhadores, mantendo eles em segurança, e os equipamentos conjugados de proteção, que todo e aquele composto por vários dispositivos. E eles devem ter uma certificação, que é chamada de certificação de aprovação, que deve ser expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Bom, a empresa ela deve fornecer de forma gratuita e em bom estado de conservação, diante das circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. Então, se for uma situação que a circunstância do ambiente ela precise de equipamentos a mais, a empresa deve fornecer. Então, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e para atender situações de emergência, então a empresa deve estar fornecendo aí esses materiais. Então, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ou Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, que a gente já falou um pouquinho, eles que vão recomendar o EPI adequado ao risco existente em determinada atividade. Então, lembrem-se que a CIPA ela vai desenvolver o mapa de risco, onde os profissionais ali, eles vão ter o conhecimento de quais os riscos que eles vão estar sendo expostos naquele ambiente onde ele está inserido, e aí é necessário que, em cima desse conhecimento, os EPIs para a atividade laboral dentro daquele ambiente sejam oferecidos. Então, cabe ao empregador, né, o dono da empresa ali, fornecer o EPI. Quanto a oferecer o EPI, adquirir os adequados ao risco de cada atividade. Então, vamos supor um açougueiro. Um açougueiro, teria sentido ele ficar utilizando uma luva de procedimento? Então, uma luva de procedimento estaria protegendo a mão dele de um corte de uma faca? Não, ele teria que estar utilizando aquela luva, né, rígida, esqueci agora qual o material dela, mas parece aquelas luvas de armadura, né,
não é ferro, é um outro material, esqueci agora o nome, tá, gente? Mas é um material rígido, que permite a movimentação das mãos, mas que não vai permitir ali é de ferro, né? O mesmo material, como ela está dizendo aqui. Então, mas não vai permitir o corte na mão daquela pessoa, né? Então, não adianta você disponibilizar um EPI. Aquele EPI, ele tem que ser de acordo com a atividade que vai estar sendo executada. Ela está dizendo aqui de gladiadores. E da mesma forma que a empresa, né, o empregador, ele vai ter a obrigação de fornecer os EPIs, ele precisa também exigir o uso desse EPI. Então, a gente vê muito pessoas em suas atividades laborais, onde a empresa fornece o EPI, mas eles não usam. Um exemplo é na construção civil. Então, a construção civil, eles têm que usar capacete, tem que usar bota. Então, tem que ir lá, né, de acordo com o que ele estiver fazendo a sua atividade, ele vai ter que utilizar os EPIs necessários. Mas, muitas vezes, a gente vê que acontece alguns acidentes simplesmente porque foi levado foi desconsiderado a utilização daqueles equipamentos de proteção individual. É necessário também que seja fornecido apenas aqueles que são aprovados pelo órgão competente, né? Então, a gente sabe que tem muita coisa pirata aí no mercado. Se você não recebe o equipamento utilizado que seja o correto, né? O que foi testado, o que tem selo de qualidade, então você pode estar colocando em risco ali a saúde dos seus empregados. Orientar e treinar sobre o uso adequado, guarda e conservação. Então, não adianta nada também você fornecer o EPI e não orientar aquela equipe de como é a forma correta da utilização dele. Pamela está dizendo que tem os dois lados, que a empresa fornece e eles não usam, e as que a empresa não fornece. Sim, justamente, Pamela. O que eu estava falando agora há pouco era justamente da empresa fornecer e ele não usar. Então, a empresa está fazendo o papel dela, mas aí ela também vai ter que cobrar o uso desse equipamento. E aí, se ela não fornece, ela está errada, certo? E, como a gente está dizendo agora, no item D, não adianta nada eu fornecer os equipamentos se eu não capacitei a minha equipe, né, os meus empregados, a usarem corretamente aquele EPI, a manter aquele EPI conservado, fazer uma higienização adequada, guardar da forma correta, né? Então, tudo isso vai ser fundamental para a durabilidade também daquele equipamento. Então, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, né? Não pode deixar a equipe ali sem a utilização dos EPIs, porque senão elas podem estar correndo risco, né, de ocorrer algum tipo de acidente. Realizar a higienização e a manutenção periódica, dependendo do tipo de equipamento. Ele vai precisar estar tendo uma manutenção e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada, né? Fazer uma denúncia, se for o caso, só para citar como exemplo, se é um ambiente onde necessitaria de EPIs e a empresa não fornece os mesmos. Então, cabe ao empregado, quanto ao EPI, usar, né? Isso é óbvio. Lógico, a gente está falando numa situação que a empresa disponibiliza, tá? Então, usar de acordo com a finalidade que aquele EPI se destina, guardar e conservar de forma adequada, né, de se ter o cuidado ali para que aquele EPI não se estrague, comunicar qualquer alteração que torne impróprio para uso. Então, às vezes, um desgaste natural, né, às vezes há uma manutenção, não está precisando ser realizada, então é importante que seja informado aos superiores, né,
ambiente daquela atividade e cumprir as determinações sobre o uso adequado, né? Então, também a forma de usar deve ser feita de forma adequada para que aquele equipamento ele possa durar mais, né? E que realmente ele proteja, né, para o fim a qual ele foi destinado. Então, gente, vou botar aqui um videozinho curtinho, tá? Só para vocês visualizarem, né, na prática um pouco dessa situação do uso adequado do EPI, tá? Já começa com barulho, né, do caminhão, barulho bem alto do caminhão, e aí ele tendo que aumentar bastante o volume do fone de ouvido para poder escutar a música que ele tá ali no radinho dele, no MP4, MP3, iPod, seja lá o que for. Tá? Aí um ambiente, né, que precisa do uso correto do EPI. Só que aí ele tá usando a proteção, mas não da forma correta. Já eu respondo sua pergunta, Larissa. Então, ó, colocou, né, de forma superficial, que não está isolando o barulho. Boa noite, Antônio e Yuri. Tudo bom, Yuri? Seja bem-vindo a egresso de enfermagem. Então, olha a questão da guarda, né, da manutenção do equipamento. Ele simplesmente jogou ali o protetor auricular sem nenhum cuidado, né? No dia seguinte, ó, usou o protetor. Boa noite, Yuri. Agora, ó, ele já está utilizando de forma adequada. Então, tá tapando, já tá mantendo, ó, ele limpo, higienizado. Olha a diferença. Aí aqui vai utilizar o outro tipo de aparelho de protetor, colocou de forma adequada. O som também não tá entrando porque ele tá usando o EPI de forma correta. Terminou, fazer a lavagem, né? Fez a higienização correta, a limpeza daquele material, a guarda do material. E agora sim, a gente vai ter durabilidade. Então, atenção à vida útil do seu protetor auditivo. Substitua o mesmo conforme a orientação do fabricante e da empresa, caso esteja danificado, deformado, rasgado, endurecido ou com alterações em suas formas, dimensões ou maciez originais. Lembre-se, para continuar escutando bem amanhã, você precisa cuidar da sua audição hoje. Gostou, Catiane, dos vídeos? É uma forma mais, vamos dizer assim, lúdica, criativa que eu gosto de trazer para vocês. Então, deixa eu só ler aqui a pergunta de Larissa, que tinha ficado em cima. Então, ela está perguntando se existe fiscalização frequente nas empresas para ver essa questão do uso dos EPIs ou apenas quando é solicitado, ou seja, denunciado. Então, Lari, geralmente é quando tem denúncia, tá? Mas os órgãos responsáveis por fiscalizarem, eles, assim, costumam ir não com a periodicidade que deveria, tá? Mas existe fiscalização, sim, não necessariamente só quando é denunciado, mas geralmente vai ser quando tem denúncia. A Pamela está dizendo aqui, geralmente quando é solicitado, mas muitos profissionais têm medo de fazer denúncia e também, às vezes, quando solicitada, a fiscalização desconta um valor na folha de pagamento. Pois é, Pamela, essa é a questão, né? Muitas pessoas acabam tendo medo de denunciar
preferem colocar em risco sua própria saúde e a de outras pessoas do que exigir, né, um direito que é seu. Josi, aí essa parte, compreendido, né, Larissa? Essa parte legal de que como é bancado isso, se é descontado na folha ou não, aí essa parte eu não conheço, tá? Então, equipamentos de proteção coletiva. Sim, Josi, a denúncia ela pode ser anônima, sim. Geralmente ela é anônima, na verdade, justamente para não colocar em jogo, né, em risco ali o emprego daquele profissional que já está sendo prejudicado por não ter os equipamentos, né, de proteção corretos, ou nenhum, ou não tem a manutenção. Bom, N fatores que podem acontecer, né, que pode levar a uma denúncia, tá bom? E aí a gente chega nos equipamentos de proteção coletiva, os EPCs. Como vocês podem ver aqui nessa imagem... Como vocês podem ver aqui nessa imagem, a gente tem aqui placas, né, cones de sinalização ali, porque existe uma boca de lobo aberta, né? Então, para evitar que alguém caia ali dentro, que aconteça algum acidente, é necessário se colocar sinalização para isso. Então, o EPC é o equipamento conjugado de proteção individual, ou equipamento de proteção coletivo, né? Oferece ao trabalhador proteção contra diferentes riscos ambientais. Entende-se por equipamento conjugado de proteção individual todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho. Deixa eu ver aqui a mensagem da Pamela. Pois já passei por isso quando o sindicato é solicitado, tipo o sindicato da enfermagem. Aí tem um desconto na folha do pessoal da enfermagem. Não é uma pessoa, isso é uma categoria. Bom, aí essa parte específica assim de desconto no salário eu não sei informar, tá? Posso até procurar saber. Então, dando continuidade aqui. O EPC são equipamentos utilizados para proteção enquanto um grupo de pessoas realiza determinada atividade ou exercício. Devem ser construídos com materiais de qualidade e instalados nos locais necessários, tão logo se detecte o risco. Tá gostando, Josi? Que bom. Tá dizendo aqui que a aula tá top. Então quer dizer que as outras não estavam não, agora eu fiquei triste. Tô brincando. Então, vamos lá, gente. Às vezes não era necessário a utilização de um EPC. Só que em determinada situação pode se fazer necessário, como aqui nessa imagem. Vamos supor que a boca de lobo, ela estando a boca de lobo, ela estando fechada, ela não traria nenhum risco ali. Entendi. Realmente, hoje tá excelente porque vocês estão mais participativos. Nas outras vocês estavam muito paradas, muito quietinhas. Então, numa situação onde a boca de lobo estivesse fechada, não seria um risco. Mas no momento que ela está aberta para fazer uma manutenção, qualquer coisa, então passou a existir o risco. E aí, nesse momento que o risco passa a ser existente, então é necessário que seja avaliado aí o uso, né, do EPC apropriado para evitar o risco ali, né, de causa de um acidente. Então, aqui alguns exemplos, né, placas de sinalização, cones, telas, correntes, entre outras coisas que possam ser utilizadas de forma a identificar,
né, sinalizar uma situação onde os profissionais, as pessoas, não necessariamente os profissionais, né, mas qualquer pessoa que estivesse passando por ali pudesse vir a ter algum risco. Manutenção de equipamentos, não, tá, Pamela? Manutenção, não. A manutenção, ela deve ser realizada para que o equipamento funcione adequadamente para evitar um risco de acidente. Então, exemplos de EPC: guarda-corpos, escadas com corrimão, sinalizações, sistemas de exaustão, proteção de máquinas, etc. Então, vejam quanto que pode variar, né, de equipamentos de proteção coletiva, né, equipamentos que as pessoas que possam estar próximas ou naquele ambiente, elas estejam seguras em relação a possíveis riscos de acidentes. Então, são equipamentos utilizados para proteção de segurança enquanto um grupo de pessoas realiza determinada tarefa ou atividade. Então, vamos supor que tivesse alguém aqui dentro, né, desse bueiro, tá a plaquinha aqui, trecho em obras, e tivesse alguém aqui dentro, por isso tem que estar com o bueiro aberto, né? Ele está fazendo alguma manutenção, então eu preciso sinalizar, porque quem passar por aqui precisa, né, ter identificado de que esse ambiente aí tem um risco, né, de exposição, de acidente, na verdade. Então, vou trazer outro videozinho curtinho, né, em relação à importância do bloqueio e sinalização. Então, prestem atenção nesse vídeo o quanto que é importante se sinalizar, né, se identificar de que aquele equipamento ali está em manutenção, por exemplo, ou que aquele equipamento não pode ser manuseado naquele momento, tá? Então, que está com alguma falha, né, tá em manutenção, tá com risco de acidente. Então, prestem atenção nesses detalhes em relação a esse videozinho, tá? Então vejam que ele colocou o cadeado lá. Aí tá testando, né? Aí vem outro agora. Verificou, né? Que tava com o cadeado, então ele não vai mexer. Só que ele foi para dentro, né, da máquina. Ele não informou para o outro o que ele ia fazer. E aí ele tirou a sinalização e ligou. Então olha como é importante a comunicação e a sinalização. O outro ele não sinalizou, né? Esse que entrou que entrou na cena depois, ó. Então, mais uma vez, vejam o quanto que é importante pequenos detalhes, né? Pequenos detalhes podem ser suficientes para determinar, vamos supor, a vida ou a morte de uma pessoa. Então, já aconteceu, só para citar de exemplo, pessoa que estava fazendo uma manutenção dentro dessas britadeiras, né, de construção. E aí não foi sinalizado. E aí o que aconteceu? Alguém foi lá, ligou e a pessoa foi triturada, acabou morrendo. Sim,
Suelen, pode acontecer uma tragédia, né? Pode matar uma pessoa ou várias. Então, riscos ocupacionais, né? Eles são, a professora Isa já falou sobre os riscos, tá? Mas eu quis trazer alguns aqui, alguns dados importantes para vocês terem uma noção, né? Do quanto é importante ter cuidado, né? Pode parecer besteira para algumas pessoas, mas a gente está mostrando aqui, né, exemplos que coisas básicas podem causar grandes prejuízos à saúde, né, de quem estiver envolvido ali com aquela situação. Então, os riscos ocupacionais são capazes de causar danos à saúde e à integridade física do trabalhador em função de sua natureza, intensidade, tempo de exposição e características biológicas pessoais de cada trabalhador. Ou seja, algumas pessoas elas são mais susceptíveis do que outras, né? Há várias situações. Um exemplo, a gente está vendo agora o Covid-19, onde as pessoas acima de 60 anos e pessoas que têm doenças de base, como diabetes, hipertensão, né, se for cardiopata, asma, problemas respiratórios, entre outros, então elas são mais susceptíveis a desenvolverem complicações em relação ao Covid. Então, só para que vocês analisem um pouco, né, em relação aos acidentes do trabalho, relacionadas às partes do corpo delas, das pessoas, né, que foram afetadas. Então, aquelas partes que são mais afetadas. Primeiro, a gente tem aqui os membros superiores, correspondendo a 40% dos acidentes. Porque as mãos, né, são as partes do corpo onde a gente mais utiliza para fazer tudo, né? Pelo menos para fazer a maioria das coisas no nosso dia a dia, principalmente das nossas atividades laborais. E justamente vão ser os membros superiores aqueles que vão ter maiores probabilidades de sofrer acidentes. Depois a gente vem aqui com a barrinha de outros, e aí podem ter outras partes do corpo não sinalizadas aqui. 13% membros inferiores, né? Então a gente vê que é mais de duas vezes o número, né, a porcentagem do número de acidentes dos membros superiores para os membros inferiores. Logo depois a gente tem as articulações do tecido conjuntivo, aqui uns 7,82%, seguido de cabeça e pescoço, e por último a gente tem aqui tórax e quadril. Então, só para vocês verem, né, que existe uma diferença em relação à parte do corpo que sofre mais chances, né, de ter um acidente de trabalho. Então, cuidado aí nas nossas mãozinhas, membros superiores, né, como um todo, não só mão, mas braços, antebraços, né, e os membros inferiores também são os principais. Só que o mais grave a gente vai ter aí a parte da cabeça, né? Porque um acidente na cabeça, ele pode ser fatal. Então, você perder um braço, uma perna, você consegue viver. Mas se você perder a cabeça, já era, né? A gente não é barata que vive sem cabeça. Então, riscos ocupacionais sofridos, né? Dentre aqueles que são os mais comuns. Então, a gente observa que o risco biológico, ele é o maior de todos, com 31%, seguido do risco físico, com 25%, depois o risco psicossocial, que também muita gente não leva a sério, depois aqui risco químico, e apenas 8% disseram, né, que não existe risco, que não sofreram riscos ocupacionais. Então, a gente vê que a porcentagem de pessoas que não sofreram riscos ocupacionais nesse estudo aqui foi muito baixa, né? Então, são atividades laborais
tanto na área de saúde como em qualquer outro ambiente que pode estar permitindo a gente ficar exposto ou não, né, a possíveis acidentes, certo? Meninas, já são 9h57, tá? Não vai dar tempo a gente entrar no próximo assunto. Então, vou me despedir de vocês. Meu filhote vem dar um oi para vocês. Então, tenham uma boa noite, meninas. Um bom descanso. A gente se encontra na próxima aula. Lembrem de ficar em casa, se cuidem. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem fazendo a parte de vocês, que é estudar, se dedicar, tentar manter ao máximo as atividades de vocês. Esse é o TED. Por nada, Suelen. Que esse momento, né, é um momento único na vida de todos nós, né? Ninguém estava esperando tudo isso acontecer. Que a gente está se adaptando, tanto os professores quanto vocês, certo? Espero que a gente consiga sair dessa, né, com o menor número possível de vítimas aqui no nosso país. O mundo todo está sofrendo, né, com essa doença, e aqueles países que ignoraram, né, as solicitações, né, as orientações, na verdade, de isolamento, a gente está vendo agora o quanto, né, que estão sofrendo, tá bom? Então, meninas, o Tedinho dá boa noite aqui para vocês. Então, tenham um excelente restinho de semana, um maravilhoso final de semana. Aproveitem, né, quem morar aí com familiares, amigos, né, para quem não está só em casa, aproveitem esse momento para fazer coisas em conjunto. Para quem tem filho, aproveite para conversar mais com seu filho, para fazer atividades juntos, brincar, fazer coisas produtivas. Por exemplo, quem tiver a oportunidade de ter uma área em casa, fazer uma horta, desenhar, coisas que vão acrescentar e vão ficar na memória dos filhos de vocês para sempre, podem ter certeza. Então, gente, uma boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. O que foi, Tadinho? Quer não ir embora? Deixa eu tirar esse fofo. Ai, esse fofinho aqui. Ai, pera, Tadinho. Elogiando minha cadeira? Aproveitei a Black Friday do ano passado, senão eu não tinha comprado, não. Ai, meu Deus. Cadê? Tentando finalizar aqui. Suelen tá dizendo aqui que tá mais cansado do que na rotina normal, tentando ocupar as crianças. Pois Suelen, e nós professores, eu falo por mim pelo menos e por alguns, né, que eu já conversei, eu pelo menos eu tô trabalhando de 3 a 4 vezes mais aqui em casa em relação às aulas que a gente está ministrando para vocês, porque a gente tem que primeiro preparar toda a estrutura, né, para fazer uma aula em vídeo, e também a questão de estar montando atividades para as turmas o tempo todo, né, corrigindo essas atividades. Então é muito trabalhoso. Só para vocês terem ideia, eu dou aula de TCC também, né, e essas turmas, deixa eu tirar aqui, essas turmas de TCC que eu dou aula, gente, tem este semestre apenas 93 trabalhos, 153 alunos.
Então, tô me vendo doida, só com TCC, fora todas as outras turmas que eu tenho. Justamente, preparar a aula, se adaptar, tantas outras coisas que a gente faz também, a parte administrativa que a gente está mantendo ativa, as reuniões, então dá um trabalho, viu? E por isso que eu agradeço, né, bastante a participação de vocês estarem vindo, frequentando as aulas, porque, querendo ou não, isso é um reconhecimento dos nossos esforços. A gente está lutando aqui para que vocês tenham uma maior aprendizagem, né? E quando vocês estão frequentando, isso pra gente é muito gratificante. Bom, então, beijos, beijos. Tchau, tchau. Até a próxima. Até semana que vem.